esse texto, né, ele fala de educação infantil também, mas num contexto em que a hierarquia, a obediência, a autoridade, a submissão não são temas estranhos à pedagogia daquele tempo como hoje em dia. Então é importante lembrar que tanto os textos do Antigo Testamento ou do Novo que falam de disciplina física deve ser a mente daquela época. Até mesmo porque hoje isso dá problema, né? Até para evitar alguns desastres, apesar das boas intenções, faz-se necessário ler o século XXI, considerando o contexto infantil tanto quanto o contexto sociopolítico vigente, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente classificaria a aplicação dos limites estabelecidos pela literatura judaico-cristã como maus tratos. Então deve-se evitar o literalismo hermenêutico e evitar coisas como a vara, por exemplo, até porque isso poderia trazer problemas. Não sei se vocês já viram casos de jornais, né? De jornais em que os pais foram parar na polícia porque o filho estava cheio de vergão por causa de vara. Eu cresci vendo meus colegas apanhando com tábua de mercado com um prego na ponta. Eu cresci vendo colega meu apanhando com coça com fio. Mas hoje, por exemplo, ainda mais um menino branquinho ficou vermelho por causa de um chinelo, dependendo do vizinho que tem, dependendo do vídeo que viraliza na internet, dependendo se o juiz não gosta de crente, o pai tá lascado. Então é importante pensar nisso tudo. Ah, mas eu tô certo. Tá legal. Que tal estar certo, mas ser prudente como a serpente? Não venenoso como a serpente. Jesus falou prudente, tá ok? E aí nesse caso, nos tempos bíblicos, quando não havia adolescência, aí a criança ela era punida e responsabilizada como adulto, com varada, açoite, coisas do tipo. Isso não vigora nos dias atuais. Então a solução, pelo menos, que eu proponho, né, seria o quê? Trazer o desconforto da vara, que não precisa ser necessariamente com a vara. Eu falei, por exemplo, da internet, mas tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, na minha adolescência, as meninas gostavam de ir pra praça, os meninos gostavam de ir pra praça. Não vai sair. Isso era morte. Hoje não sair não é problema. Agora ficar sem postar, aí, né? Entendeu? Ficar sem Netflix, aí é outra situação. Então, conforme foi observado aqui, a disciplina, gente, ela é necessária, né? A disciplina é necessária. Não vou citar o autor, porque senão eu posso ser impedido de continuar falando aqui, até porque eu já passei da hora. Mas um autor aí, né, de algum lugar aí desse mundo, dizia que disciplina é liberdade. E aí, nesse caso, a disciplina ela é importante para o autodesenvolvimento. Até para a gente desenvolver limite, para a preservação da sociedade, para o bem comum e que resulta na proteção individual, gerando assim uma vida com mais qualidade. Quer ver uma coisa? Vou pegar uma coisa simples. O homem tem mais força física que a mulher na maioria dos casos. Claro, tem aquela mulher que bate em homem mesmo, mas não é a maioria. Mas o que acontece? Imagina se a gente não tivesse mecanismos legais para segurar a onda do homem. Imagina, como é que seria a coisa? Então a gente precisa de limite. Imagina se de repente tudo que desse na telha a gente viesse a fazer. Tudo que a gente quisesse falar para os outros, a gente falasse. Tudo que quisesse fazer para agredir o outro, briga de trânsito. Precisamos de limite. E temos que aprender isso onde? Em casa.